Todos enxergam aqui o material, beleza? Então tá bom, obrigado. Então esse é o nosso preparatório, o nosso método de ensino que nós estamos hoje trazendo para vocês, né? Com foco ao título de especialista em medicina do trabalho, que essa é a grande conquista que vocês vão ter nesse ano, né? Então, como eu já me apresentei, né, reforço aqui que durante anos já como professor da universidade, da pós-graduação de medicina do trabalho, né, isso me dá as condições, as competências para poder estar à frente de uma responsabilidade como essa, né? Alguns fizeram a pós-graduação comigo, como, por exemplo, a Lidiana, recentemente, né, que se formou ano passado, né, Lidiana? Isso. E muito bem formada, muito bem, né, uma dedicação muito boa, foi excelente aluna. E por conta disso, entre outros colegas também que estão aqui, né, que nesse momento não entraram, mas estão também da pós-graduação de Medicina do Trabalho, estão aqui inscritos conosco para se preparar para a prova de título, né? Então, nossos boas-vindas à turma, nova turma, né, do curso preparatório para a prova de título, né? Se você está aqui é porque decidiu buscar o título com seriedade, né? E contamos com um método aí com muito critério, muito entendimento, facilidade para manipulação, para vocês também estarem o tempo todo com o material na mão. Esse é um dos grandes propósitos dessa metodologia, é que vocês tenham pleno domínio, não tem que esperar aulas para ir evoluindo. A evolução, o estudo, a dedicação vai caber a vocês e nós vamos dar o ferramental necessário para que isso aconteça, né? E, claro, tá com foco no formato da NANT de provas, né? Então, nós somos, o ISETA é uma instituição de educação, principalmente voltada à saúde corporativa, à saúde ocupacional, especializada em medicina do trabalho, até por conta da minha liderança e de outros colegas que estão aqui conosco, e vocês vão poder conhecê-los, né? Pioneira, né, na gestão em saúde corporativa. Nós vamos ter uma integração entre a prática assistencial, visão executiva, formação orientada à decisão técnica, né? E entendemos que o mais do que ensinar conteúdo é estruturar o raciocínio para que vocês possam realizar as provas nesse sentido, né? Temos aí um corpo docente, que vocês vão perceber, e já perceberam para quem já está assistindo às aulas, e com certeza fez parte da decisão que vocês tiveram na hora de adquirir esse curso, que era um corpo docente de notoriedade, de conhecimento acadêmico e vivências práticas. Quase todos os nossos professores, né, eles estão vinculados a grandes instituições de ensino, né, do Brasil todo, e estão geralmente vinculados também com uma prática de exercício na rotina, né, de chefias, de gestores, de conhecimento no dia a dia, e isso, claro, facilita muito para compartilhar expertises aqui, né? Fiquem à vontade para me interromper quando quiserem, né? É o que nós fazemos como Instituto de Educação, nós fazemos MBAs, né? Para aqueles que depois da pós-graduação de Medicina do Trabalho e quiserem continuar suas especializações, nós temos, né? O MBA de Gestão em Saúde Corporativa, de atenção primária em saúde e de saúde integrada da saúde ocupacional e suplementar. O do MBA de saúde corporativo, nós temos na São Camilo, agora estamos migrando para a USCS, Universidade de São Caetano do Sul também. Temos na Estácio e do MED, o de a gestão e atenção primária em saúde. Esse, talvez para alguns aqui, seja uma novidade. Para outros, como Lidiana, que fez o TCC comigo aqui, né, nessa área, né, Lidiana? Foi muito legal. A integração entre a atenção primária em saúde e a saúde ocupacional, então a saúde da família, a saúde ocupacional, né? Como é que essas
grandes especialidades podem caminhar juntas e uma abastecer o outro com seus conhecimentos, seus protocolos e, claro, trazer um serviço de relevância na prevenção às doenças, né? Criação de linhas de cuidado, acompanhamento, melhora no atendimento primário e etc. Já o da PUC é uma nova que nós estamos lançando com a PUC do Paraná, e ela traz uma integração entre a saúde ocupacional e suplementar, no sentido daqueles que estão como médico do trabalho e acabam assumindo a responsabilidade sobre a saúde suplementar. Esse é o foco dessa especialidade. Ela está muito focado na saúde ocupacional e no entendimento de como funciona a saúde suplementar. Além disso, nós temos os nossos cursos, né, corporativos dentro da plataforma Iseta, né? Temos muitos cursos de 2 a 4 horas, em torno, acho que uns 10 cursos, pelo menos, e mais outros 10 de trilhas de aprendizagem de 8 horas, que levam ao profissional um melhor entendimento. Então, pode aqueles que estão aqui fazendo o curso acharem que tem algum tema que é de interesse para aproximação, estaria disponível aqui na nossa plataforma, né? Além disso, também reforço aqui o meu papel como mentor e dar suporte a todos que estão utilizando-se dos nossos aprendizados, dos nossos materiais de conhecimento. Bem, dentro do preparatório ANANT, nós temos duas modalidades de ensino, desculpa a minha falha, duas importantes modalidades de ensino, né? Uma, que é esse que vocês estão aqui já desde o início conosco, desde fevereiro, grande maioria, com um curso gravado desde 2023. Esse curso gravado veio dessas aulas do intensivo ao vivo que nós damos, né, com os professores que na sequência vou apresentar e que vai facilitar para ter uma ideia melhor do material que você tem disponível, né? E a partir daqui nós tivemos vários professores que trouxeram suas experiências destinadas àquele período, claro que daí vão evoluindo, pode ser que seja até o mesmo professor, como eu, por exemplo, falei sobre gestão de saúde desde 2023, mas claro que os temas foram evoluindo, modificando, porque tem questões como os riscos psicossociais que não estavam sendo abordados antes, por exemplo, e agora em 2025 já foi, e tenho certeza que será uma matéria de importância relevante em 2026, né? Nosso curso está estruturado, né, de uma forma com 52 aulas organizadas por eixos estratégicos, 60 horas de conteúdo técnico direcionado, aulas gravadas organizadas em ciclos pedagógicos. Então, toxicologia industrial 1, 2 e higiene industrial. Ele vem já um pacote só para que você, quando comece a assistir às aulas, tenha um direcionamento importante aí do aprendizado e facilite, claro, para você esgotar o tema e partir para outro tema, né? Então, essas são as propostas que, quando a gente montou o curso, montou o formato de ensino, fez parte dessa lógica, né? Ainda diante disso, né, nós temos, usei a palavra lógica e aqui entrou de novo, a conteúdo é organizado conforme a lógica da banca, né? Então, também tem isso, né? Como é que eles estruturam todo o ensino, e nós temos, com aulas teóricas, aulas práticas, essa sequência, né? Questões comentadas com fundamentação técnica e normativa, né? Então, vocês vão ter nas apostilas um material complementar ao que está sendo falado nas aulas. Então, tudo que tem citação, né, um trabalho muito forte aí do Bernardo, da Stephanie, que também trabalha conosco, que são jornalistas e pesquisadores, né, que buscaram aprofundar esses links para que a apostila tivesse... puxa, mas o professor citou uma
uma NR, ou citou uma instituto internacional, ou até um artigo, está correlacionado, né, praticamente 90%, né, não digo 100%, mas estão correlacionados para que você possa tirar a dúvida se quiser aprofundar o tema. E isso é super importante, porque daí você está lendo, viu que aquilo precisa de um aprofundamento, você acessa já dentro do PDF e vai e cai na página exterior, mas com as informações que você precisa de referenciais para o seu aprofundamento de ensino. É um estudo orientado por frequência e complexidade dos temas, né? Uma análise sistemática de provas anteriores também fazem parte desse aprendizado. O banco de questões estruturado por eixos, né? Montamos um banco de questões onde vocês podem ir testando. Identificação de padrões, tendências e pegadinhas, certo? Então, essa é um material que nós trazemos aqui. Na sequência, só para dar um direcionamento, o Isidoro, que trabalha aqui conosco na questão da plataforma, vai poder aprofundar, vai mostrar para vocês como isso está na prática aqui, tá? Para quem, principalmente, o Valdinei, eu acho que me falou que estava iniciando hoje, né? Então, para aqueles que estão começando aí a ter a conhecer os caminhos aqui, vai estar à disposição. O Isidoro vai explicar melhor. Então, diante disso, nós temos ainda um conteúdo focado, né, no material da NANT, questões com comentário decisório, né, com treino de julgamento profissional, atualizações alinhadas com o conteúdo da prova, o método ISETA, que é esse método de ensino que nós estamos abordando aqui, né, e docentes especializados em cada tema. Esse também é um outro foto bem interessante que vocês vão ter. Deixa eu só admitir mais um colega aqui. Perfeito. Bem-vindo, Marcos. Fique à vontade aí. Bem, temos docentes especializados nos temas específicos de cada prova, certo? Isso é importante, né? Eu vou explicar isso um pouquinho já para frente, quem são eles, né? As aulas gravadas e objetivas, a trilha progressiva de módulo, né? O material estruturado conforme a ANANT, né? Questões comentadas, quizzes e bancos de questões fazem parte toda desse material que vocês têm à sua disposição. São mais de 16 professores que contemplam, né, essas especialidades e que estão distribuídos por temas, né? Nós temos, então, como eu citei, professores da Universidade Federal do Paraná, da PUC, da Universidade Positivo, da UFRJ do Rio de Janeiro, do Sírio-Libanês, da Paulista, da Escola Paulista, do Rio Grande do Sul, Santa Casa, FUNorte, Albert Einstein, que, na verdade, são todas escolas que preparam novos alunos para as provas, para a nossa disciplina, né? Para saúde do trabalhador, né? Então, com 17 temáticas diferentes, 19 aulas focadas para a prova. Nós temos aqui, só para que vocês tenham ideia, né, a Adriana Arias, que é do Einstein, é uma referência muito grande na nossa área, dá aulas nos nossos MBAs e também trabalha aí dentro da Ultragaz, né? Tem uma longa experiência dentro da Ultragaz como de gerente médica, bem como o Alex Buarque,
Os dois são da hoje Associação Paulista de Medicina ao Trabalho. O Alex é o presidente e a Adriana é a diretora científica. E ele está hoje como ele é professor da USP e do Einstein e também está na Abbott como gerente médico. Temos o professor Edevar, que é aqui da Universidade Federal do Paraná, também com uma larga experiência, coordenador do curso de medicina, foi muitos anos coordenador da medicina do trabalho, agora está cuidando mais de perícias médicas. O Eduardo Sá, que era da USP, agora foi para a Escola Paulista de Medicina, para a Unifesp, né? O Fábio Adantas, que é um pneumologista, a aula dele é fantástica, vale a pena ir acompanhar a aula do Fábio. Ele tem nos 2 últimos anos as suas aulas, foram muito qualificadas. A da Flávia Almeida, que foi ex-presidente da Associação Paulista de Medicina no Trabalho, aproveito para citar que a aula dela de epidemiologia, a última desse ano de 2025, muito boa, imperdível, né? Essa que eu comecei a assistir, professor. Muito bem, acertou em cheio, então. Acertou em cheio. Embora tenha da Solena, que você até foi aluna dela, a Solena também tem, você sabe, um conhecimento gigante, né, na epidemiologia, mas a Flávia traz um pouquinho mais focado para a prova, assim, eu diria que a aula dela você vai gostar muito aí, Lidiana, tenho certeza. Sim, muito boa. E, aliás, aproveito para quem quiser já se manifestar com algum, que se assistiu alguma aula desses professores, por o bem e por o mal, por favor, fiquem à vontade para se manifestar. Eu sei que por o mal fica mais difícil, né? Ninguém tem muita vontade, mas por o bem, tenho certeza que estamos admitindo mais um colega. Tenho certeza que Mas vai ter que dar um pedacinho dessa, um pouquinho para cada um, vai ter que dar. Tenho certeza que vai ter aí uma. Pode falar, Lidiana. Porque é um limão. Alguém está com o microfone ligado aí. Mas eu comecei pela aula dela porque eu achei esse assunto meio decoreba, sabe? Aí eu falei, eu vou começar por essa aula dela, mas ela explica de um jeito que é bem compreensível, bem objetivo, assim. Fiz um resumo aqui, daí fui tentando fazer as questões, aí dava uma olhada no meu resumo, aí voltava, então foi bem legal, achei bem boa a experiência, assim, né, dessa aula com ela. Não, realmente, eu acompanhei a aula dela, né? Eu que estava coordenando a mesa aquele dia, e, puxa, gostei bastante, porque de uma simplicidade, né, para um tema tão, assim, que sempre a gente derrapa, né? Epidemiologia é um tema que a gente derrapa, né? E ela é fantástica, acho que é imperdível. Vai lá, André, pode falar. Professor, eu só queria, você falou se a gente conhece, eu queria falar, a aula da doutora Adriana é muito, muito boa mesmo, eu sou aluno dela lá na pós do Einstein, tanto é que foi ela que indicou o curso do senhor. Perfeito, mas eu gosto muito da aula dela, é uma professora muito boa. Que bom, André. Você chegou a ter aula comigo também, quando dei lá no Einstein? Não, eu estou ainda na pós, eu ainda não terminei a pós. Então ainda vai ser para frente. Provável. E a experiência dela também é uma experiência gigantesca. Ela conta de quando ela estava em Belo Monte, também foi bem interessante. Perfeito, André. E vou te dizer, a aula dela tá muito boa, tá? Não sei se já assistiu. Você já assistiu ou não teve? Ainda não. Eu deixei para começar depois dessa aula inaugural. Muito, muito boa, porque ela tem um jeito de falar muito. Vale a pena. A Lidiana teve ela na pós-graduação também, né? Ela tem uma simpatia que facilita o ensino. Então, é muito interessante. Né? Depois disso, nós temos a outra, Flávia Regina Almeida, só que essa é paranaense. Ela é otorrino, perita, e tem uma experiência gigante na área de otorrino, então é fantástico aí as aulas que ela
ela extrapola no horário, vocês vão ver que ela vai além da 1 hora, que era o tempo de aula, porque é muito tema e ela domina muito e acaba se estendendo, mas é muito aprendizado mesmo. Bem, agora eu vou falar de um homem que vocês conhecem de cor e salteado, né? Dr. Hudson Couto. Quem não conhece não está se preparando adequadamente para a prova, né? É a nossa maior referência na ergonomia, é o cara que tem uma forma de ensinar muito simplista, né? Muito fácil. Então, vocês vão poder aproveitar muito a aula dele, né? O João Carlos Losovei é professor da Federal, é um dos, talvez, aqueles dinossauros, né? Os dinossauros da toxicologia, ele é um deles, lá com o Bedricó, com o Jorge Gomes da Rocha e o Tarcísio da Santa Casa de São Paulo, né? Não sei se o André já ouviu falar dele, mas é uma fera, né? Que está. Opa! Bem-vindo, Júnior, bem-vindo. Então, professor Losovei, sem dúvida nenhuma, vocês vão ter ele falando toxicologia 1 e 2 todos os anos, mas higiene industrial é que muda nesse ano, que vai para o Kleber, Dr. Kleber Campos, que também é uma aula muito boa. De 2025, gente, eu recomendo vocês começarem por 2025, vendo as aulas de 2025 e depois vão vendo as dos anos anteriores, né? Porque essas aulas de 2025, claro, primeiro porque são as mais atuais, né? E tem questões que estão bem da última prova. E depois, porque os professores aqui, a gente pôs assim as melhores referências nesse último ano de 2025. O Kleber é professor da USP, da parte de higiene industrial, e a aula dele é muito interessante. Depois nós temos a Kátia Sheila, de dermatologia, ela é dermatologista, né? Super especializada, e aqui do Paraná, e ela dá uma aula já conceituadíssima há muitos anos, né? Juliano Trota, professor da PUC, foi o coordenador do curso de intensivo do ano passado, e um domínio gigante da área de programa de controle médico e também na área de saúde mental, que é uma das especialidades dele, até com doutorado nessa área. Então, muito interessante. Otávio Oliveira, né, conhecido colega também da área, trabalhou muito tempo no Sírio-Libanês, né, e traz aí a experiência dele como da área da NR32, vacinações e etc., que é onde ele tem um domínio, riscos biológicos, que ele tem um domínio muito grande. Em seguida, nós temos o Dr. Paulo Rebelo, que é um outro dinossauro da medicina, principalmente na área de câncer ocupacional. Então, a aula dele é espetacular, traz um conhecimento clínico assim relevante. Tenho certeza que não só para a prova, isso é um aprendizado para a vida, muito bem qualificado, tá? Pois tem aula comigo. Já não sou tão bom quanto essas feras que estão aí, mas vocês vão ter aí a gestão e promoção de saúde comigo, e depois com a professora Rose Koppelman, na verdade, junto com a Luana, elas deram a disciplina de competências médicas. Que nesse caso de competências, eu vou recomendar o que teve de competências com o professor Sérgio De Luca, tá? Assistam de competências, que cai na prova, do Sérgio De Luca, que está espetacular. Então, é professor da Unicamp, é uma referência gigante na nossa área hoje, né? Foi médico da Pirelli muitos anos, e depois foi para a Unicamp, é referência, está pesquisador hoje de riscos psicossociais, e sobre as competências e exigências
para que cai muito na prova, ele é um baluarte aí. Aqui repete muitos profissionais. O que eu destacaria nesse rol de 2023 e 2024, o doutor Eduardo Gachenche, que é ortopedista, tá? Ele deu aula 2023 e 2024. Assistam, claro, 2024. E a aula dele é muito interessante na parte de avaliação ortopédica, de questões ortopédicas. Ele trabalhou comigo muitos anos na Renault, foi assim, trabalhava lado a lado, porque, claro, as questões musculoesqueléticas fazem parte do dia a dia, né, de uma empresa automotiva. E nós fizemos um belíssimo trabalho lá e o domínio de conhecimento dele é gigantesco, é imperdível. Acho que esses são os principais que eu gostaria de compartilhar nessa turma aqui. Bem, aqui nós só a programação das aulas, daí vocês vão ter essa programação que o Isidoro vai passar na sequência, né, com os professores. Então vocês têm isso aqui gravado, não ficar repetindo, né? Mas vai ter aqui vocês têm o nome do professor, daí, como foi citado aí o caso da professora Flávia, né? Flávia Almeida, Epidemiologia de 2025. Losolveio, Toxicologia 1 e 2, Higiene Kleber Prado. Então, todos aqui para ter uma visualização mais fácil do que tem à disposição de vocês de material de ensino. Esses temas se repetem, né, com outros professores, às vezes os mesmos, né, domínios diferenciados, que vão trazer visões que complementam o aprendizado de vocês. Mesma coisa 2023. Deixa eu ver se 2023 tem alguém aqui que eu chamaria atenção. A aula do professor Edevar, de PCMSO, muito interessante, de 2023. Ok. Então, a plataforma que estrutura a sua aprovação é essa do Iseta Educação. Então, eu vou vou fechar meu microfone e vou passar a palavra ao parar de compartilhar aqui e passar a palavra ao Isidoro. Isidoro, beleza? Só deixa eu fechar o microfone aqui. Então, ele vai explicar como vocês podem explorar o máximo da nossa plataforma, que isso é fundamental para que vocês avancem bem no conteúdo. Oi, pessoal, vocês conseguem me escutar direito? De boas? Sim. Obrigado pelo positivo. Deixa eu então compartilhar um pouco a tela, né? Que eu vou apresentar como funciona a nossa plataforma de ensino, que é onde vocês vão acessar, né, todas as aulas, materiais, o curso em si. A ideia é que vocês tenham uma boa noção de como acessar a plataforma, mas também, caso alguma coisa aconteça, putz, minha senha não está funcionando, não estou conseguindo acessar, meu e-mail não está indo, pode sempre entrar em contato com o nosso suporte para a gente poder ajudar em qualquer coisa que precisar. Deixa eu aqui compartilhar. Tá bom. Então, após vocês terem comprado o curso, né, terem se inscrito, fazendo a inscrição, vocês vão receber um e-mail de cadastro com as instruções de acesso. O e-mail vai ter uma pequena parte no e-mail, no final do e-mail, falando para clicar, né, um quadradinho falando clique aqui para acessar o seu curso. Esse quadradinho vai abrir essa página aqui. Vocês também podem já deixar salvado aqui no seu navegador, que é o aluno.iseta.com.br. O que eu sempre recomendo é deixar nos favoritos mesmo, porque vai ficar muito mais fácil de acessar, né? Vai direto, você coloca ali, Iseta, vai direto para esse. São nos favoritos. E aqui no efetuar login, vocês vão colocar o e-mail de vocês, que foi o cadastrado, né? O e-mail da compra. Eu criei um e-mail aqui para acessar como aluno, para mostrar para vocês. Vocês vão colocar seus e-mails aqui. A senha vai ser a senha que vocês definiram. No primeiro vez que vocês acessam o site, vai mostrar ali para vocês definirem a senha, muito provavelmente. Então, é só definir lá a senha e vai dar tudo certo. Opa, eu acho que eu errei a minha senha. Deixa eu digitar aqui de novo. Ué.
Beleza. Então aqui agora vocês vão logar, vocês vão ter o acesso ao painel principal, o painel de boas-vindas, né? Aqui está o nome de vocês, aqui para mim o meu nome, boas-vindas, e o curso a continuar. Só vou passar aqui rapidinho só para vocês saberem aqui, vai ter outros cursos que o Paulo citou, né? Que a gente tem outros cursos que vocês podem comprar e acessar. E embaixo vai ter todos os seus que estão, a última seção da página inicial vai ser os conteúdos que vocês têm, são inscritos, né? Acho também legal dizer que... Não está aparecendo. Não está aparecendo para você a tela? Nada. Putz, o resto das pessoas, alguém tá conseguindo ver a tela ou é só a Lidiana? Vejo. Você vê a tela? Sim. Eu vejo também. Ah, tá. Então eu vou me ajeitar aqui, desculpa. Não, acontece, essas coisas, né? Uhum. Então tá, deixa eu voltar aqui. Então, aqui na capa do curso, né, vocês estão vendo aqui curso de atualização, o título e tudo mais, vocês vão ver uma barrinha embaixo. A barrinha é uma indicação do progresso que vocês fizeram no curso, né? Então aqui eu já passei da metade do curso. Branquinha que terminou. Uhum. Por exemplo, deixa eu ver aqui atrás um curso que eu finalizei, é esse aqui de baixo. Que ele está todo finalizado, então você consegue ver que a barrinha está toda completada. Nós vamos voltar lá para o nosso preparatório. Aqui é só clicar. Vocês vão clicar aqui. E eles vão te trazer para a página do curso. Deixa eu clicar no primeiro conteúdo. Então, na parte, vai ter um painel aqui na direita para vocês, que vai ser todo o conteúdo, né? Estão vendo aqui o título, a barra de conclusão, e aqui embaixo o conteúdo. Aqui você pode passar para baixo, e vocês vão ver todos os conteúdos que tem para esse preparatório. Mas eu vou passar um pouquinho entre os tipos de conteúdo para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Então aqui estamos na página de boas-vindas. A página de boas-vindas tem aqui um texto de boas-vindas para vocês lerem depois. Indo um pouquinho mais para baixo, caso tenha algum conteúdo extra, tipo alguma coisa escrita, um textinho, ou talvez uma coisa para você fazer um download, você pode só clicar e ver conteúdo extra vai aparecer. Ou só indo para baixo mesmo vai aparecer. Nesse caso, nessa aqui primeira não tem nenhum, então não está aparecendo nada. Mas ao lado do ver conteúdo extra, vocês também vão ver umas estrelinhas, que são as notas que vocês podem dar para cada conteúdo. A gente recomenda que vocês façam isso se vocês quiserem, né? Porque também ajuda para a gente saber como que o conteúdo aparece para o aluno, se o aluno está gostando, se não está gostando. Então é um bom feedback para a gente, né? Vendo as outras coisas aqui. Vamos para baixo aqui, nosso painel, nosso menu na direita. E são vários blocos, né? Tem esse aqui, bloco de primeiros-vindos, você pode ver, acabei de fechar. Na setinha do lado direito, né, no final dela, você clica e abre todo o conteúdo daquele bloco em si. Então deixa eu fechar o bloco de boas-vindas. E vamos mostrar como que é o bloco 1 do curso preparatório aqui, né? Vamos aqui para a aula de abertura do Dr. Juliano de Trota. Eles vão clicar. Já carrega aqui o vídeo. Tem muita gente usando a internet ao mesmo tempo aqui, daí fica meio assim, né? Mas enfim, aqui no vídeo é bem fácil de entender como funciona, né? É só dar play, como se fosse qualquer outro player, né? E vai passar o vídeo lá e vai mostrar o conteúdo em si. Opa. Aqui, por exemplo, né, do Juliano aqui explicando, né, dando a abertura do curso. No final de cada bloco, então, tipo, aula 1, aula 2, aula 3. Por exemplo, esse bloco tem 3 aulas e no final do bloco vai ter os slides das aulas. Cada bloco no final vai ter os slides da aula, então que você pode baixar para estudar, né? Para você baixar, é só clicar. Tá vendo? Eu passo o mouse em cima, né? E ele fica branquinho, é só clicar aqui, ele vai fazer um download. E eu vou poder baixar e ver no meu computador. Vamos um pouco mais para baixo, vendo os outros tipos de conteúdo. Também eu gosto de falar também que a gente recomenda, né, por conta do método criado pela Exeta, que vocês vão seguindo um de cada vez, indo exatamente como a gente montou o curso, porque faz parte do método, né? Mas óbvio que vocês não são obrigados, vocês podem acessar da maneira que vocês quiserem. Só quero ver a aula 2 e amanhã eu vejo a 1, ou quero ver a aula 2 e a 6 hoje. Fica na disposição de vocês, mas a nossa recomendação é seguir nosso progresso que a gente montou, né? Para que a nossa metodologia de ensino mesmo. Então vamos ver um pouquinho mais para baixo. Vamos ver, são várias aulas, né, de vários temas. Todas as aulas são organizadas de temas. Temos os nossos conteúdos de ensino, são apostilas, que são, no geral, PDFs ou PowerPoints, né, para vocês verem o conteúdo que foi falado na aula. Né, para vocês poderem estudar, porque a gente sabe que as pessoas estudam de maneira diferente, algumas pessoas são melhores de escutar, outras pessoas aprendem melhor lendo,
Então, para ajudar todo tipo de ensino de todo mundo, a gente coloca vários tipos diferentes de conteúdo, né? E um pouco mais para baixo, nós também temos... Uhum. Temos as nossas sugestões de dicas de estudos, que eu super recomendo vocês darem uma olhada, porque ajuda vocês a se entenderem... Putz, deixa eu guardar aqui. Melhor como que funciona cada... como estudar, né, para a prova em si, por pessoas que já passaram por isso. Então, aqui nos blocos das questões, que eu acho legal, né, passar e explicar um pouquinho. Os blocos são separados por temas, as questões. E você vai clicar aqui no bloco, colocar o bloco 1. Vai ter aqui a questão, né, são todas questões que já foram provas da NANT. Então, né, elas têm uma base ali que elas já aconteceram, então provavelmente vai ser parecidas, similares, ou às vezes até a mesma, que eles têm a tendência de repetir algumas provas, algumas das questões, então é legal estudar as questões antigas, né? Você vai lá ler aqui, vai tentar acertar a resposta, vai clicar em responder aqui no canto direito, e vai aparecer se era a resposta certa ou não, bibliografia, uma explicação. Eu também gostaria de adicionar que caso, putz, eu acho que está errada essa resposta, eu não entendi por que essa resposta dessa questão. Vocês podem também entrar em contato com o suporte para pedir, né, uma explicação extra, que daí a gente pede para o professor também, para as pessoas, para especialistas, né, explicarem para vocês direitinho a dúvida que tiveram. Ou caso esteja alguma coisa errada, né, na questão, marcaram alguma coisa ali incorretamente, a gente vai lá e muda no site para que seja certo para os próximos alunos. E também você ganha umas estrelinhas nesse ponto, né, de conseguir ter visto que está errada a questão. Nas questões, nós também temos um teste de conhecimento, que são 105 questões no formato antigo da prova objetiva da NANT. São questões que o teste de conhecimento tem questões desde 1985 a 2017. Então é corridinho. Então a nossa recomendação é você fazer ele inteiro e ver sua resposta final para realmente testar os seus conhecimentos. Bom. Um pouquinho mais para baixo, a gente vê gravações do preparatório para os anos anteriores. Então, que o Paulo tinha citado, né? Você pode ver outras aulas de outros anos, tá aqui todas elas, para você também poder ver, rever e estudar. Então, são muitas opções de estudo, muitos temas para você estudar, provinhas, quizzes, são bastante coisas que vão ajudar vocês como alunos a conseguirem chegar no nível de se preparar para a prova de título, né? Então é isso. É basicamente isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida de como utilizar o site, como utilizar a plataforma, ou se não tiver uma dúvida no momento, mas tiver uma dúvida eventualmente, também pode sempre falar para o nosso suporte, né? Pelo número do WhatsApp. Ou por e-mail também. Mas eu acho que o WhatsApp seria mais rápido. Vou parar de compartilhar aqui. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Então, como é que tá aí, pessoal? Pergunto aí. Ficou alguma dúvida? Caio, que está com aberto, André, aproveitando os que estão abertos, Lidiana. Acho que deu para entender bem, professor. Tudo tranquilo. Supondo que a gente vá seguindo a sequência direitinho, mais ou menos quanto só por uma questão de planejamento, Tempo. quantos dias seria vamos supor que eu faça um por dia, um quadradinho desse aqui por dia. Sei que dentro de alguns deve ter mais coisas. Qual que seria um período de Vamos lá, vamos pôr médio? assim uma 60 horas, né? Nós estamos falando mais ou menos, né? Então, você pensa aí que se você puser 1 hora por dia, vai ser 60 dias, né? Perfeito. Mas se pegar, por exemplo, o quadradinho ali que você. O quadradinho é 1 hora. Então, se pegar por um tema, né? Eu quis assistir toxicologia 1 e 2, né? Foram 2 horas. E já aproveitei higiene também, matei esse tema. 3 horas. É que 3 horas é pesado, né, Caio? Então não adianta. Tem que. Não, e aí eu imagino que também, às vezes, fiz uma curva, vou querer ver a questão lá para baixo e tal, Isso. brincar com... Eu colocaria uns. Por isso que ele dá essa flexibilidade. São uns 60 dias aí, se você puser. Temos tempo, né? 60 Sim, dias temos sim, tempo. sim. Então, quem está começando agora tá com tempo. Só eu acho que é até interessante a tua ideia, né? Porque daí, pera, vou pôr 60 dias aqui, vou contar aqui como é que, né? Onde eu peguei e dei um foco dentro desses 6 meses, né? Temos aí 180.
quanto desses 180 com os 60 que eu aproveitei. Talvez 180 seja muito, mas, né, mas é quase isso, né? É lá em 1º de novembro, então tem um bom tempo. Sim. Né? Mas é aquilo, né? Vamos nos consumindo. Então, eu pegaria o gás agora, né? Que ainda está início de ano, assim, e vocês estão aqui. Quem veio hoje aqui, eu tenho certeza que está já focado, já vai iniciar, dando sequência e tirando suas dúvidas. Então, né? Obrigado. Lidiana conseguiu acessar? Deu certo? Ou estava no celular, Olha, daí que não, ficou? não, eu estou no celular buscando como é que eu faço para acessar, porque eu não consegui. Socorro pro Google. Aham. O Isidoro está falando, procura a gente depois que estou à disposição, né? Eu vou apresentar na sequência para vocês a Mariane, que é uma facilitadora, que domina bem também, e já vou apresentar ela, que vai ajudar vocês também nessa trilha aí, tá? É na hora só de compartilhar que eu não estava conseguindo ver aqui o compartilhamento da tela. Só isso, mas o resto. Que pena. Mas ali tá muito claro, assim, para mim, quando eu fui navegando. Não, você já acessou, já chegou. Se você É, chegou da Flávia, você acessou. Aqui é isso. só para ter uma ideia melhor, né? A nossa proposta. E depois estamos à disposição. Você fala, ó, podia. Primeiro que isso aqui vai estar gravado e nós vamos colocar à disposição, tá? Então esse material Uhum. vai estar gravado. Depois a gente vai dar uma editadinha nele, nesse material do Isidoro, que é o mais importante. E daí fica mais fácil ali para vocês terem um tutorialzinho ali também, tá? Uhum. Mas reforço que a apostila é olhar o vídeo, de repente baixar a apostila e, sabe, meio que acompanhar com a apostila e o vídeo, porque isso vai memorizando, né? Facilita na memorização. Então, deixa eu voltar na minha apresentação, no compartilhamento, ok? Então, só lembrando aqui as provas, né, de Brasília 2020, 2021, que veio o modelo atual de 50 questões de múltipla escolha e 5 casos clínicos de 25 questões. Manda lá, André. Professor, eles não têm mais previsão para fazer 2 provas ao ano, né? Que eu tava vendo aqui, ó, de 22, 22, 23, 23. Já teve anos que teve 3 provas, se eu não estou enganado, lá em 2013, que também estava muitos anos sem ter, entende? Estava faltando especialistas, e daí nós fizemos até um movimento aqui, eu era presidente da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, fizemos um movimento para aumentar o número de especialistas e provocamos a ANANT e começou a sair prova, prova, prova. Depois, quando entrou o modelo atual, que é o modelo da ANB, né? Aí ficou mais complexo, porque o modelo da ANB é com essas provas, casos clínicos, né? Ele tem uma dificuldade maior, né? Então, eu diria que a partir daí ficou 2023. Aí, a partir de 2023 teve até 2 locais, né? Mas 20, acredito que não vai voltar mais a ter 2 provas ao ano, tá? Acho difícil que venha acontecer isso pela organização, por como eu vejo que eles estruturam, porque tinha também a prova era feita, vejo, locais diferentes, né? Situações diferentes. Tinha o fórum, depois tinha um outro, o congresso. Agora é só no congresso que acontecem as provas. Perfeito, obrigado, professor. De nada. Então, lá confirmar um do 11, porque a princípio, no dia 1º, que é um domingo, teria a prova, aí folga dia 2 e 3 começa o congresso, lá em Salvador. Tá? Então, até nós competimos, perdemos, era para estar em Curitiba,
que pena, que bom se fosse aqui, né? Estamos felizes de ter aqui o nosso congresso, mas acabamos perdendo para Salvador, e ótimo local também, profissionais excelentes, e vamos em frente. Reler e reler os editais, aqui importante. Assim que saiu o edital, saiu uns 3 meses antes, gente. Em geral, sai o edital, né? 3 a 4 meses. E aí já começa. A gente vai ter aqui uma reunião, né? Assim que a gente discutir o edital aqui internamente, vamos nos preparar e chamar vocês para discutir o edital juntos, tá? Vamos ter uma conversa sobre esse edital aqui juntos, ok? As referências, né? Tudo certo com o Fulton? As referências bibliográficas, né? Professor René Mendes, de vários profissionais conhecidos, o Couto, né? O Tarcísio Buscinelli, que eu citei, né? O de Santos, né? Lá de pneumologia ocupacional, né? O Salim, né? De dermatoses ocupacionais, uma referência de anos já, né? E temos aí o nosso também, Tratado de Gestão de Saúde do Trabalhador, que recomendo também para se preparar para a prova. Então, como está aqui, você não estuda sozinho, temos aí eu à disposição, a Mariane, já vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho, e tem o Isidoro também, que cuida da plataforma, já demonstrou pleno domínio e essa equipe estará à disposição para vocês. Mari, pode dar um oi para a turma aí? Boa noite a todos. Então, eu sou a Mariane, com alguns eu já conversei. Eu vou dar esse apoio, né? Vou facilitar essa jornada com vocês esse ano inteiro. E então podem me chamar pelo WhatsApp, podem me chamar no privado. Às vezes a pessoa não consegue falar assim, mandar mensagem em horário comercial, pode me mandar fora do horário comercial, não depois. Na madrugada. Pode me mandar na madrugada, mas não quer dizer que eu vá responder na hora. Mas pode me mandar, eu tô aqui na equipe junto com o Isidoro, então, né, e o pessoal que está ali por trás, mas fico aqui à disposição e bem-vindos a essa jornada, né, nesse curso do ISETA. Maravilha, Mari, muito bom mesmo. A turma aqui é dedicada, vocês sentiram, né? Não tem tempo ruim. Nós temos aqui como novidade um assistente virtual, o assistente virtual Iseta, que está em implementação. Esse assistente virtual, gente, vai ser um material muito bacana. A gente está colocando todo o conhecimento que nós temos das NRs, das apostilas, dos livros que temos sob o nosso domínio, né? E isso vai balizar as respostas como assistente virtual. Então, vocês podem fazer perguntas das mais malucas que forem, e ele vai dar a resposta que, claro, dentro de um contexto que ele vai entender. Então, hoje é o uso do suporte que junta o nosso expertise com, claro, um robô que vai ajudar nessa resposta e que a gente vai monitorar e verificar, porque nos permite, tudo vai ficar gravado, permite a gente acompanhar, eu, a Mari, né, o Isidoro, estaremos acompanhando as respostas, verificando se tem algo anormal, tarará, vendo que vocês estão apresentando dificuldade também, a gente vai acessá-los. Então, é uma novidade bem bacana. Quem ia apresentar era o Fulton, que é o criador desse material. Ele tá entrando agora aqui, vai apresentar então, espera lá, ele se atrasou um pouquinho. Enquanto isso, só
termino aqui já, né, agradecendo, né, aqueles que acreditaram na gente, que confiaram né, essa grande jornada, né, e que contem conosco em todos os momentos. Nós vamos, né, fazer o melhor possível para que vocês alcancem o objetivo de vocês. Legal? Então, só um instantinho aí. Enquanto isso, ele entra aqui, eu só reforço aqui que essa tutoria inteligente foi uma discussão aí desde o ano passado, a gente tem trabalhado nela e se mostrou assim como bem interessante na hora de você buscar uma dúvida, tem uma dúvida, uma questão que precisa ser, né, rapidamente, né, esclarecida, e o assistente virtual vai dar esse propósito. Claro que vai estar vinculado, geralmente, às questões que estão vinculadas à prova, as questões que estão vinculadas ao estudo, ao ensino, né, à metodologia de ensino, vai estar montado nessa área e que eu espero que ela contribua, que possa contribuir bastante nesse aprendizado aí de vocês. Logo nós vamos ter aí, eu estou querendo criar um Izetinha, um avatar aí para fazer, para dar uma simbologia diferente. Não, estamos numa discussão aqui, tem gente que é por favor, outros contra, mas tomara que eu consiga convencer todos que o Izetinha pode ajudar no ensino aí. Vamos ver se o Fulton entra. Enquanto isso, aqui tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá joia. Obrigado, André. Obrigado, Lidiane. Obrigado os outros aí que estão. O Caio, que está com os abertos, os outros também. Eu sei que às vezes não dá para abrir a câmera. Eu vou reforçar, né, as apostilas, né, como é que elas estão montadas. Esse é o formato, com a estrutura, com o nome dos professores e todo o material como eu falei, das provas, dos links de ensino. Então, a apostila deve ser um material que você deve utilizar conjuntamente com assistindo o vídeo, porque vai consolidar melhor o seu aprendizado. Vou ver se faltou mais alguma coisa de passar de informação. Plataforma aqui ficou claro, as questões, os editais, né? Onde aqui a gente disponibilizou o edital da ANANT, mas também está disponibilizado na nossa plataforma os editais da ANANT dos últimos, né? Para que vocês possam conferir. Mas o importante é sempre o último, o penúltimo, né? Para ter uma ideia do que é importante aí. Ok. É uma pena aí que deu uma enroscadinha nisso. Peço aí desculpas a todos por fazer esperar. Bem, enquanto isso, quero saber de alguém mais aí assistiu alguma aula. Quem poderia dar um. Deixa eu parar de compartilhar aqui, porque também ele vai apresentar o material dele. Caio, assistiu alguma aula já, Caio? Não, ainda não. Só fucei o material, só. Vi como é que funcionava, entrei. Fiquei fuçando, brincando, mas não parei para ver uma aula inteira ainda. Perfeito. O Valdinei disse que começou agora. Deixa eu ver aqueles que chegaram mais tarde. Marcos, Vinícius, tudo bem, Marcos? Tá aí, ativo aí. Professor, eu não consegui ver. Tipo, quando você foi compartilhar, o teu compartilhamento eu consigo ver. E aí no compartilhamento visual eu não vi. E aí eu estava procurando ali, depois eu
vou pedir um suporte para ver sobre as apostilas. Eu não visualizei ali onde fica essas apostilas, sabe? Perfeito. Já a Mariane está aqui conosco, ela já faz contato contigo, Lidiana, e depois se organizam aí para mostrar para você o acesso à apostila tranquilamente, bem tranquilo, bem fácil. Você vai ver que não tem dificuldade, não. Pegou o jeitinho, daí vai embora. É um material que a gente pode fazer ou impresso ou é só virtual ali que a gente vai seguindo ali? Em PDF, é um material que PDF, você tá. abre em PDF. Tá, daí se você quiser pode imprimir alguma coisa. Isso. Tá. Obrigada. Beleza. Fulton, pessoal, tá aí, pronto aí para sua Olá, tudo bem? explicação aí como é que funciona o assistente virtual. Boa noite. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos. Então, então tá bom. Então tá bom. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estou na correria aqui, eu trouxe meus filhos para uma natação, então eu estou aqui na escola aqui, né, compromisso que a gente tem, tá? Mas eu consegui conectar aqui, vou mostrar para vocês, tá? O aplicativo, né, eu vou compartilhar aqui a tela, um assistente, tá? Que é um assistente virtual, um assistente acadêmico, tá? Que ele está focado totalmente no curso, né? No preparatório da NET. Deixa eu só ver como é que eu compartilho minha tela, tá? Compartilhar uma janela. E eu... Tá compartilhado? Tá, tô conseguindo ver. Tá todo mundo conseguindo ver? Eu acho que sim, né? Acho que sim, né? Então tá jóia. Então, essa aqui é a entrada, né? No caso aí, a gente vai ver como é que a gente vai fazer ainda para liberar o acesso para vocês, né? Então, talvez seja direto pelo ANANT, né? Pelo preparatório lá, tá dentro do site, né? Vocês já estando logados lá, vocês já vão ter acesso, né? Eu acho que essa é a forma mais simples, né? Então, aqui teria a entrada, eu vou entrar com o meu login aqui, com a minha senha. Mas daí aqui é o chat, né? O chat onde vocês vão ter uma assistência, vão poder conversar ali naturalmente, tá? Numa linguagem bem natural, perguntar tudo que vocês têm dúvidas, né? No caso, querem saber sobre o conteúdo do preparatório e também sobre as provas, sobre as NRs todas vão estar ali, tá? Então, a gente tem uma base de conhecimento ali de todo o curso. Tá? As perguntas podem ser bem naturais, para ver que vocês acharem interessante. Eu vou fazer algumas brincadeiras aqui, só para vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui é a carinha dele, tá? Tem gente que prefere o fundo mais escuro, você pode optar aqui também com o fundo mais claro, tá? Vocês podem escolher ali. E eu prefiro o escurinho, o escuro. Então, eu vou brincar aqui, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta qualquer aqui, só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, sobre a estratégia da prova, né? Então, uma pergunta que é legal fazer, ó. Quais são os temas com maior incidência histórica na prova da NANT nos últimos 5 anos? Por exemplo, isso é legal para vocês poderem, né, partir para o estudo, né? Querer saber quais são os temas. Você pode chegar para o assistente, né? Eu copiei e vou colar aqui. Deixa eu colar aqui. Tá. Vou ler aqui, ó. Quais são os temas com maior incidência histórica na prova da NANT nos últimos 5 anos? Eu coloquei aqui, tá? Aí eu dou um clique ali, o assistente vai pensar um pouquinho ali, vai buscar na base de dados, ó, e vai voltar para mim. Tá? Ainda está em teste, então pode ser que ele faça alguma coisinha errada ali, mas pelo visto está certinho, né? Os temas com maior incidência na história da prova da NANT, com base na recorrência estatística dos últimos 6 provas, inclui toxicologia ocupacional, higiene ocupacional, legislação trabalhista e MRs. A gente põe as MRs, põe ergonomia, legislação previdenciária e tal. E aqui, sempre no final, ele vai colocar de onde ele está puxando isso, né? É da apostila 1, das aulas 1 a 3. Tá? Então, ele é bem interessante, assim, eu vou puxar uma outra pergunta aqui, por exemplo, sobre
sobre legislação e perícia, por exemplo, né? Ó, qual é o peso real de temas como PPT, LTCAT, MTEP e caracterização de nexo técnico na prova? Não sei lá, né? Fiz aqui, vamos ver se ele vai conseguir me dar uma luz nisso aí, né? Tô Então, achando por ele, esse carinha aí muito inteligente. ele é baita, ele é esperto. Vamos ver se ele vai responder aqui, ó. Qual o peso real? Ó, o peso específico de temas como PPT, ele vai a fundo, né? Produção gráfico, previdenciário, LPCAT, MTEP, caracterização de nexo técnico da prova ANANT não é fornecido como um percentual exato dos materiais do curso. No entanto, né, a aula 11 de legislação previdenciária aborda esses temas, indicando que são componentes judiciais, na prática da medicina, e ele vai a fundo, né? A compreensão desses conceitos é fundamental na análise de casos práticos e questões envolventes em relação entre trabalho e doença. Fonte, aula 1, comentário de últimas provas, apostila, tal, e aula 11. Então, ele já dá uma base para vocês irem atrás das apostilas, né? Mas, por exemplo, ele pode também criar alguma coisa bem legal, assim, para vocês, que é, por exemplo, assim, uma pergunta mais técnica, né? Por exemplo, a prova cobra mais praxeologia ocupacional detalhada ou princípios gerais de exposição e nexo causal? Né? Então, essa é uma pergunta que, por exemplo, é interessante, né? Deixa eu tentar perguntar para ele isso. A metodologia e tal. Ó, a prova cobra mais praxeologia ocupacional detalhada ou principais atividades? Ó, daí ele vai falar, a prova da ANANT aborda tanto a praxeologia ocupacional detalhada quanto os princípios gerais de exposição e nexo causal. Praxeologia ocupacional, blá, 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 os princípios gerais. Mas eu posso chegar para ele e perguntar assim, quais são, por exemplo, quais são as matérias, por exemplo, que mais saíram nas últimas provas. Coisa mais direta, né? Ó, as matérias com maior recorrência estatística nas últimas 6 provas são praxeologia profissional, em primeiro lugar, higiene profissional, legislação trabalhista, ergonomia, legislação previdenciária, doenças, ele dá uma relação. Mas tem um negócio mais interessante, por exemplo, agora que eu pensei aqui, eu posso perguntar para ele, por exemplo, eu só tenho tempo para estudar 20% do conteúdo. Do conteúdo. Poderia me listar as matérias mais importantes dentro das 20% principais? Fez uma pergunta bem... Vamos ver se ele vai... Ó, deixa eu responder uma coisa. Considerando a recorrência estatística, isso é legal. Das últimas 6 provas da ANANT, se você tem tempo limitado para estudar, as matérias mais importantes a focar, que representam a maior parte da incidência, são, daí qual é essa? Legislação trabalhista, INR. Priorize INR 1, 7, INR 17, ergonomia, além de estar atento às INRs com maior impacto na prática do médico do trabalho, né? Então, por isso aí, vocês entenderam, tá? O que ele faz. Ele é um assistente. Acho que uma ideia legal, Fulton, é onde eu encontro o tema vigilância epidemiológica. Ah, legal. Ó, onde... Que daí, quando quero ver um tema específico, pergunta o tema. Sim, legal. Onde posso encontrar o tema, como é que é? Vigilância epidemiológica. Vigilância
epidemiológica. Vamos ver se Sem salva. acento, sem nada, tá? Ele já corrigiu. E ele entende, tá? Falou, ó. Daí ele já falou, tá? Ó, o tema vigilância epidemiológica pode ser encontrado em diversas partes do curso, dada a sua transversalidade, né, versatilidade na medicina do trabalho. Aula 3, tal. Aula 7, aula 8. Ele faz todas as aulas aqui onde pode encontrar, tá? Isso é super interessante, né? É um apoio, assim, Perfeito. total, né? Tá? Já valeu, né? Já valeu o Nossa, preparatório, né? já ajuda muito. Nos ajuda muito. Por exemplo, uma coisa que é legal também, você pode saber sobre o preparatório, né? Então, por exemplo, você, por exemplo, queria saber, assim, os professores que ministram as aulas, por exemplo, se eles têm experiência prática em medicina do trabalho, por exemplo, né? Ou atuam só academicamente, né? Vou fazer essa pergunta para ele. Vamos ver o que ele vai falar. Beleza? Tá bom. Ó, os professores que ministram aulas têm experiência prática em medicina do trabalho. Ó, os professores preparatórios ANAF, são 14 professores, especialistas, com uma combinação de atuação prática e acadêmica. Eles trazem experiência em diversas áreas, como medicina do trabalho em empresas, perícia médica, auditoria, docência universitária, pesquisa, a combinação garante uma abordagem que une rigor acadêmico com relevância prática para a prova do título de especialista. Tá? Então, ele faz perguntas gerais, assim, tá? Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta aí, que eu faço aqui. A Lidiana tinha levantado a mão. Vai lá, Lidiana. Pode falar, Lidiana. Oi, boa noite. Boa O noite. que eu ia perguntar, assim, ele conseguiria, assim, fazer, tipo, planejar o cronograma de estudo, tipo, para mim, eu só tenho 3 dias na semana disponível 2 horas, como é que eu posso me dividir esse conteúdo para eu finalizar ele, por exemplo? Legal. Eu acho que sim. Vamos ver aqui. Ó, eu só tenho 3 horas por dia para estudar. Durante quanto tempo? Digamos 3 dias na semana. Durante 3 dias por semana. Como poderia... Eu não posso me planejar. Montar um planejamento de estudo. Cronograma ou planejamento para mim, por exemplo, bem diretão, né? Vamos ver o que ele vai falar. Ó, vamos ver o que ele falou. Ó, tem uma resposta. Ó, com 3 horas por dia, 3 dias por semana, seu estudo será focado nas matérias de maior peso e recorrência. Não é possível montar um cronograma detalhado de horas, dia para 3 dias, sem saber quais dias você estuda. Mas posso te orientar na priorização. Prioridade de estudo para tempos reduzidos. Legislação trabalhista, foco nas principais, NR, tal, outros NRs, onde encontrar, legislação trabalhista, fala o que você tem que estudar, onde encontrar, psicologia, onde encontrar, higiene profissional, tecnologia. Ele te dá uma ideia bem legal, né? Um caminho bem legal para como eu vou iniciando, isso é legal. Conteúdo de prioridade para eu fazer inicialmente, né? Isso é bem jóia, tá? Você pode fazer qualquer pergunta referente às últimas provas também. Qualquer pergunta, né? Por exemplo, quais são as matérias que mais caíram, as 2 que mais caíram, né? Quais foram as perguntas que se repetiram, as questões, né? Então, ele é um assistente que ele vai te auxiliar em todo o conteúdo do curso. Tá? Do curso. Né? Bem legal isso, né? E a vantagem é que ele é 24 horas, né? 7 dias por semana, 24 horas. A hora que você estiver estudando. Você está 2 horas da manhã estudando, você pode chamar ele e perguntar. Né? Bem legal.
Gostaram? Muito bom, Fulton. Muito bom. Tá excelente, Legal. meu amigo. Obrigado aí pela. É o Que massa. criador e a criatura. Tá aí. Legal. Não, isso aí agrega bastante, né, para os alunos, para todo mundo. Bem, ainda está em implementação isso, a gente aproveitou, o Fulton apresentou isso na semana passada para nós, falei, pô, vai apresentar, vamos mostrar, aproveitar que o pessoal vai estar lá, e na sequência a gente já anuncia quando tiver implementado 100%, tá bom? Eu acredito que semana que vem já está ok, né? Só faltam alguns testes, né? Mas assim está bem já maduro isso. Outra coisinha que eu esqueci também, embaixo de cada pergunta, tá? Vocês podem colocar um joinha, se vocês acharem que foi legal, e pode colocar um negativo. Fala, puxa, essa resposta não foi legal para mim, né? Não me convenceu, eu não consegui. Daí você põe um negativo ali. A gente recebe isso aí, tá? Essa base aí, em cima disso a gente pode entrar em contato, tentar responder, tentar resolver para vocês. Isso é bem legal também. Então é isso. Obrigado, Fulton. Pessoal, Obrigado a vocês. então já extrapolamos aí uns 20 minutinhos, mas valeu a pena aí com o conhecimento do Fulton, trazendo aí a sua, né, esse novo assistente que nós estamos criando. E ficamos à disposição de vocês quando precisarem, né? Novos colegas vão estar entrando, tem aí né? Em geral, nós trabalhamos com 50 alunos, 60 alunos, então deve, ao longo do mês de março, ter uma entrada boa ainda, abril, e aí vai. Tá bom? E daí isso vai gerando mais discussão nos grupos. Bom descanso a todos, muito obrigado, boa noite, fiquem bem. Valeu, obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.